Bom dia, time Ambev. Estamos aqui na segunda aula online do curso de programação voltado a Excel. Então, hoje a gente vai aprender mais uma parte do Excel, uma parte mais parruda, digamos assim, mas também mais complexa. Nós vamos falar das macros. As macros são pequenos programas, digamos assim, que a gente consegue criar dentro do Excel para realizar algumas funções que a gente quer. Qual que é a dificuldade? A dificuldade é que, primeiro que outra interface, a gente tem que se acostumar com outra maneira de trabalhar. A gente não vai estar vendo aqui diretamente o Excel, a planilha, enquanto a gente está programando. A gente vai escrever, a gente escreve vários comandos, a macro vai pegar esses comandos e sempre que a gente mandar ela vai executá-los. Pensa assim, você vai estar escrevendo, ao invés de estar fazendo as coisas, você vai estar escrevendo, e cada vez que você acionar essa macro, o computador vai lá e vai fazer o que você está mandando. Por que a gente faz isso? A gente vai economizar enormemente o tempo que você tem. Ao invés de fazer a cada vez que você tiver uma missão, você ter que fazer aquela coisa, a gente só vai, por exemplo, clicar um botão. Então vamos lá, primeira etapa, habilitar as macros. O que a gente vai ter que fazer? Vou desativar aqui as minhas. Então aqui, basicamente o Excel normal, como ele vem normalmente. A gente vai clicar aqui no botão do Windows, opções do Excel, mais usados provavelmente, vai estar aqui. E aqui, ó, opções principais para trabalho com Excel. Tem mostrar guia desenvolvedor. Aqui a gente precisa ativar isso daqui. Clicar em OK. Vai aparecer essa seção do seu Excel. Aqui você vai ter as opções de ver todas as macros. No caso não temos nenhuma. Se a gente for gravar uma macro, daí podemos ver mais adiante. Usar referência relativa, tudo aqui tem várias oportunidades. Vamos trabalhar primeiro com o mais simples. Clicar em inserir. Controle de formulário. Aqui a gente vai selecionar o botão. Por que o botão? O botão vai ser o método com o qual a gente vai ativar essa macro. A gente vai criar um botão na sua planilha que toda vez que você clicar, ele vai fazer alguma coisa. Esse alguma coisa a gente ainda vai ver o que é. Então, vamos lá? Vou clicar aqui no botão. Vai chamar botão 4. Vou escolher o nome da minha macro. Eu vou escolher o quê? Vamos colocar copiar. Quero uma macro que copia. Então, ok. Aqui, quando eu cliquei esse novo, ele abriu o ambiente das macros. No caso aqui é a minha macro copiar, como vocês estão vendo. Aqui, tudo que fica entre sub e end sub, ou seja, finalizar sub, vai ser o que vai acontecer quando eu clicar aquele botão. Por enquanto está vazio, se eu clicar não vai acontecer nada. Então vamos lá. Por exemplo, o que eu tenho que fazer quando eu estou aqui dentro? Primeira coisa para saber, a referência. Se eu quiser me referir a uma célula específica, o que eu tenho que escrever? Eu vou escrever cells, porque é a célula, né, ou mais de célula, de uma célula. Vou botar parênteses, como sempre que a gente trabalha para enumerar alguma coisa, e vou colocar o endereço dela. Por exemplo, essa célula aqui, que está com o Carlos, qual que é essa célula? Ela é a célula C4. Ou se eu for trabalhar com os elementos da matriz, ela está em qual linha? Na primeira, segunda, terceira, quarta. Qual coluna? Na 1, 2, 3. Então, na matriz, esse elemento 4, 3. Então, ela é a célula 4, 3. Bem? Essa é a célula que me refere à célula com o nome Carlos. Se eu quiser, por exemplo, falar essa primeira célula aqui dos usuários, qual que é essa célula? Ela é a célula 4, J. A J é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, essa célula 4, 10. Se eu quiser, por exemplo, falar que eu quero copiar, então fica célula 4, 10, vai ser igual a célula 4, 3. Beleza? Então, o que acontece se eu vier aqui? Então, se eu vier aqui e clicar nesse botão 4, o que vai acontecer? Eu tinha escrito que essa célula aqui, a célula 410, era igual à célula 43. Se eu clicar no botão, copiou. Se eu clicar de novo, o que acontece? Nada. Por quê? Porque cada vez que eu clico, ele tenta copiar mais uma vez, não vai fazer nada. Então, esse é um caso bem simples. Não adianta muito fazer uma macro para uma coisa tão pequena assim. Então, o que a gente faz normalmente? A gente vai criar uma macro para fazer alguma coisa várias vezes, uma coisa que tem que ser repetida. Então, por exemplo, eu sei que a minha célula, essa célula que eu queria era a célula 10. Aliás, essa célula era a célula 410. Ela está na mesma linha, deslocada 6 unidades, certo? Então, por exemplo, quando eu estou com o meu mouse em cima dessa célula,
Como é que eu faço para o Excel saber qual que é essa célula? Eu posso, por exemplo, para utilizar uma macro, eu vou criar duas variáveis. Eu ponho dim de dimensionar, x, y, que são as duas variáveis que eu estou dimensionando, as integer, são dois inteiros. O que é meu x? Meu x vai ser minha active cell ponto row. O que isso quer dizer? Se eu tenho uma célula selecionada e eu clicar aquele botão, ela vai criar um x e um y, e o x vai ser a linha da minha célula. Eu faço a mesma coisa para a minha coluna. Então, meu x é minha linha, a minha x é a coluna. Tudo bem? Por que isso é bom? Porque, por exemplo, se eu tiver com ela selecionado, o Carlos, e eu quiser que isso daqui seja copiado para essa linha, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que falar que a minha célula, qual que vai ser o x dela? É o mesmo x original, certo? Porque as duas estão na mesma linha. Qual que é o meu y? É o y original mais 6. Correto? Vamos lá, vamos ver. Quantas células tem entre essa e essa? Quantas vezes ela vai ter que andar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aliás, falei errado, 7. Essa daqui é 3, foi para 10. Então, minha x, y mais 6 vai ser igual a minha célula x, y mais... Aliás, y, né? Que é y mais 7. Ali é y. Vamos ver se dá certo? Não precisa salvar, é só clicar. Aqui é 7, não é I. Vamos ver se deu certo. Selecionei o Carlos, cliquei, apareceu. Mas por que eu fiz isso? Se eu for para IEDA clicar, ele faz para todo mundo que eu clicar. Se eu clicar em outra célula, ele vai repetir também. Por exemplo, esse GG, se eu clicar na célula, o que vai acontecer? Ele não está vendo, ele vai pegar a minha linha, gravar em X, minha coluna, gravar em Y, e vai copiar na linha, na mesma linha, 7 para o lado. Se aqui colou aqui, aqui vai colar aqui. Então, se eu clicar, eu vou colar o que eu quiser, eu colo onde eu quiser no programa. Se eu clicar aqui também, eu posso colar adiante. Não tem por que fazer isso, né? Não é a função do nosso programinha. Esse daqui é só um programinha para exemplificar também, dar umas noções. Mas eu consigo fazer isso se eu quiser. Então essa é uma das funções da macro. Se eu quiser fazer alguma coisa repetidamente, eu crio uma macro, é mais fácil do que ficar tendo que repetir toda vez. Mas vamos fazer um programa um pouquinho mais complexo então ainda. Vamos fazer uma coisa mais bem feita, mais útil. E se eu quisesse, por exemplo, que quando eu clicasse, selecionasse uma pessoa, clicasse no botão, ele me preenchesse todos os dados que estão aqui. O que eu teria que fazer? Sempre lembrar, o computador só vai fazer o que eu mandar. Então eu vou ter que falar, ó, quando eu clicar, copia o nome. Aí o que eu teria que copiar nessa idade aqui? O que eu quero? Eu quero, claro, a idade de entrada mais o tempo na companhia. Como que eu posso falar para ele fazer essa soma? Se eu fosse fazer de uma maneira geral, eu vou ter que falar, por exemplo, qual que é a célula 1, aonde eu vou ter que colocar? É a célula x, y mais 8, não é? Por quê? Porque eu estou aqui, andei 8, cheguei na idade. O que ela é? Ela não é a soma da célula que está 2 ao lado, mais a célula que está 3 ao lado do Carlos, do nome no caso. Então ela vai ser igual a célula x, y mais 2 mais célula x, y mais 3. Certo? Vamos ver se deu certo? Vou apagar aqui, porque eu falei que ela vai... Aliás, eu botei duas coisas para ela fazer. Aliás, tem várias coisas na verdade já. Mas duas coisas que eu vou conseguir ver. Ela cria essas variáveis, ela dá um valor para essas variáveis para saber qual é a minha célula, ela copia o nome e ela calcula e coloca a idade da pessoa. Vamos ver se dá certo. Carlos, cliquei. Deu certo, 26 anos. Vamos ver se para a Ida dá certo. 45 anos. Afonso, deu certo? 27 anos. Beleza, tá dando certo. Quero mais coisas. Vamos lá. Como é que eu vou fazer? Só escrever embaixo. Cells. Aí x, y mais 9, que agora, minha próxima, vai ser igual. O que eu quero em mudanças por ano? Não é mudanças pelo tempo da companhia?
Vamos lá, 30 segundos, aliás, 15 não, 10, né? Para andar o vídeo. Qual que é essa célula aqui? É a célula 1, 2, 3, 4. Como é que eu faria para calcular isso? Eu vou pegar a célula, vou falar que a célula xy mais 9 é igual à célula xy mais 4 sobre y mais 2, que é o tempo de companhia. Então, é igual a cells xy mais 4 sobre cells xy mais 2. E por último, ano de entrada. Aí, mais fácil ainda, na verdade, trabalhar, porque aqui vamos colocar o ano atual, 2017. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer o ano de entrada, ou seja, esse daqui, que é o y mais 10, vai ser o ano de entrada menos o tempo da companhia, que é y mais 2. Então vai ficar cells x y mais 10 é igual a cells. Vou colocar x ou y? Não, por quê? Porque esse valor aqui é definido. Qual que é ele? É o 2, 2. Então, cells 2, 2 menos cells x, y mais 2. Tudo bem? Vamos ver se está tudo dando certo. Se eu selecionar meu Carlos, clicar no botão 4, tudo preenchido corretamente. Vou para a Ieda, preenchido corretamente. O Afonso, o Henrique, o Kleber, a Cíntia, o Daniel, o Vitor, o João, todos eles foram preenchidos corretamente. Não tive nenhum problema. Dei uma acelerada, eu escrevi uma vez o programa. Aqui, claro, são uma, duas, aliás, quantas pessoas são? Que são 9 pessoas, é uma coisa que daria para ter sido feita no braço. Mas se for uma coisa mais comprida, se tivesse, sei lá, 1000 usuários, compensaria talvez ter feito isso. Tem um método ainda mais rápido para fazer tudo isso, que é o quê? Usando o laço, como eu já disse na aula. Presencial, a gente pode criar um laço. O computador vai fazer o que eu quiser, quantas vezes eu quiser. Então, se eu vier aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer um laço em que ele, por um certo número de vezes, vai fazer o que eu mandar. Como é que eu vou fazer esse laço? O que eu vou precisar? Primeira coisa, eu vou precisar de mais um número, certo? Ele vai gravar quantas vezes eu fiz esse laço. Quantas vezes eu fiz esse laço. Como é que eu vou chamar esse número? Para facilitar lembrar do que ele faz, vou chamar de contador. Também vai ser o inteiro. Então, eu vou colocar aqui. O que vai estar dentro do meu laço? Eu vou precisar redefinir quais são as minhas variáveis em cada vez do laço? Não. A ideia é que eu selecione uma célula só, clique o botão, ele vai fazer o número de vezes que eu quiser, tendo aquela base como aquela célula inicial como base. Então, eu vou criar um laço, no caso um laço for. O que o laço for faz? Eu vou colocar for, eu tenho que pegar uma variável, falar quanto que ela vale, colocar o contador, ele vai valer 0 no início, a primeira vez ele vai valer 0, até um valor. Isso quer dizer, de 0 até um valor, ele sempre vai somar 1. Quanto que eu quero? Eu não preciso fazer 9 vezes? Se ele começou com 0, até 8 vai ser o número de vezes que ele vai ter que fazer as ações aqui dentro. E no final, do que eu quero que ele seja feito, eu ponho next e a variável que eu estou mudando. No caso é o contador. Então o que vai acontecer? Ele vai chegar, vai começar o programa. Ele vai pegar o posicionamento da célula, vai entrar nesse laço. O contador vai valer 0. Ele vai fazer tudo isso. Vai somar 1 ao contador, ele vai valer 1. Chega aqui em cima, está menor que 8, ele vai fazer de novo, soma mais 1, vale 2. Chega aqui, menor que 8, e ele vai fazendo isso até quando ele fizer isso pela 9ª vez, o contador aqui vai virar 9, ele vai voltar aqui, vai ser maior que 8, ele vai sair, acabou o programa. Então é isso, esse é um programa que faz basicamente 9 vezes isso. O problema é, do jeito que está, se eu vier aqui, clicar em Carlos e apertar, ele fez isso 9 vezes. Foi tão rápido. Aliás, a gente não veria nada, porque ele faz as 9 vezes todas juntas, uma em seguida da outra. Sempre faz a mesma coisa, a gente vê como se só tivesse acontecido uma vez. O que eu tenho que fazer?
Vamos pensar um pouquinho. O que eu estou variando cada uma das vezes que eu quero fazer esse programa? A primeira vez eu quero fazer nessa linha aqui de cima. A segunda eu quero fazer na de baixo. A terceira eu quero fazer nessa daqui. A quarta nessa daqui. O que está variando cada vez? Está variando a linha. O que especificamente teria que variar se eu fosse escrever esse mesmo código aqui? Esquece o laço. Finge que isso daqui não existe. Isso daqui não existe. Isso daqui não existe. Eu vou pegar isso daqui. Eu estou pegando esse código e eu vou escrevê-lo várias vezes. Eu vou escrever esse mesmo código 9 vezes, que eu sei que é o número de laços, para que ele faça. O que eu teria que fazer se eu só for clicar o botão uma vez? Eu vou ter que fazer isso daqui. Aí depois no de baixo, cells, o x está aumentando, porque eu quero que ele faça para a linha de baixo. Então vai ficar x mais 1, 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 em todos eles. Depois, a mesma coisa com mais 2. Certo? Por quê? Porque daí, quando eu estivesse no meu programa, vou apagar aqui, o que ele estaria fazendo? Ele estaria fazendo para essa linha, depois somaria 1 no x, depois somaria 2 no x, depois somaria 3 no x. Por quê? Porque o x é essa posição aqui. X mais 1 é essa, x mais 2 é essa, x mais 3 é essa, x mais 4 é essa, até x mais 8, que é efetivamente o João, que é a última vez que ele vai ser feito. Ao invés de escrever 8 vezes esse código, eu ponho que ele vai fazer 8 vezes, e aqui é x mais contador. Só copiar e colar em todos. Aqui vai ser mais o contador. Aqui vai ser mais o contador. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Aqui. Aqui. Aqui não, né? Porque aqui é o ano. Ele mantém. Pronto. Então, basicamente, eu fiz um pequeno código que vai mandar... vamos resumir esse código. O que ele vai fazer? Vai definir minhas 3 variáveis. Vai pegar a minha célula ativa. Vai fazer 9 vezes o quê? Copiar o nome, calcular as 3 unidades que eu quero e repetir esse laço somando 1 na posição de x a cada vez. Então, se eu vier agora no programa, selecionar o Carlos, vou apagar aqui, selecionar o Carlos e clicar, ele fez tudo de uma vez. Se fosse, aqui são 9 pessoas, se fossem 1000, ele ia fazer num tempo praticamente maior, claro. Só que quanto tempo ele demora? Aqui ele demora 1/10 de segundo. Lá ele demoraria 1 segundo, 2 segundos, que é muito mais rápido do que a gente conseguiria fazer no braço. Então essa é a vantagem de estar fazendo com esse programa. Agora vamos dizer que eu não sei quantos números eu quero fazer, porque aqui eu já defini, aqui eu falei, são 9 vezes que isso vai ser feito. Se eu quisesse, por exemplo, falar, quantos nomes tem nessa lista? Vamos supor que é uma lista que muda, e realmente muda. Todo ano a gente tem variação dos usuários, a gente tem variação de áreas, tem variação de tempo e companhia. Vamos dizer que eu não sei qual é o número de vezes que eu vou ter que fazer isso. Como é que eu faria? Eu posso entrar aqui no programa e alterar cada vez que eu for usar. Só que tem uma maneira mais inteligente de fazer isso. Qual que é essa maneira mais inteligente? Vamos supor que eu quero colocar isso na planilha. Eu vou colocar aqui, colocar número de usuários. Certo? E eu vou colocar aqui do lado. Aqui é o número de usuários. Vou colocar coloridinho, para ficar bonitinho. Vou circular para ficar bonitinho. E, por exemplo, aqui eu falo que são 9 usuários, certo? Como que eu vou ter que pegar esse dado aqui de dentro? Eu quero pegar essa informação para saber quantas vezes eu vou ter que fazer. Vamos dar uns 15 segundos aí, porque eu acho que com as aulas já é possível saber. Ó, o que eu quero? Eu sei qual é o meu valor. Primeira coisa, eu vou ter que definir. Na verdade, não preciso definir, mas eu vou definir mais um valor, que é o num, querendo dizer o número total de vezes que isso vai ser realizado. Quanto que vale esse num? Esse número de vezes? Ele não é igual à célula 1, 2. Não está certo isso? Ou seja, esse num, essa variável, vai valer o quê? Esse número aqui de dentro, no caso 9, porque é o número de usuários que eu tenho. Então, quantas vezes isso vai ter que ser feito? Isso vai ter que ser feito 9 vezes, ou seja, um número igual ao num. Se ele partir do zero, ele vai ser feito uma vez a menos do que o num, certo? Porque não partir do 1.
Então ele vai ser feito até num menos 1. Tudo bem? Mais uma vez, ele pega aquele valor que eu preenchi aqui na tabela, salva nesse num, nessa variável, e ele faz esse laço um número de vezes igual a 1 a menos do que eu selecionei. Por quê? Porque ele parte do zero. Se eu tivesse colocado até o num, ele faria 10 vezes, porque ele faria uma vez para o zero, a segunda vez seria 1, então ele está sempre uma vez atrás. Eu tenho que colocar número menos 1. Vamos ver se isso daqui vai dar certo. Eu vou chegar aqui, está apagado, selecionei 9, selecionei aqui o 9, então vou ter que selecionar Carlos, né? Por quê? Porque toda a minha definição do que ele vai acontecer está com base na célula inicial. Cliquei em botão, ele fez todo mundo junto, todo mundo de uma vez. Então, realmente, ele fez as 9 vezes que eu queria, partindo do 0 até a vez número 8, partindo da posição que ele considerou como 0 até a posição x mais 8. Vou apagar. O que aconteceria se aqui, ao invés de 9, eu colocasse, por exemplo, 6? Não precisou alterar nada do programa, só selecionando o Carlos aqui, porque ele é a base inicial. Clicou no botão, foi feita 7 vezes. Aliás, foi feito 6 vezes, da posição x até x mais 5. Então, funcionou, não teve nenhum problema, fez o número de vezes correto. Se eu tivesse ultrapassado, por exemplo, se eu tivesse colocado aqui 10, o que esse programa vai fazer quando eu mando rodar? Ele deu um problema, ele deu um estouro. Por quê? Porque ele provavelmente está tentando fazer aqui, ó. Ele falou que é exatamente o problema da divisão. Por quê? Se ele tivesse só problema de soma, ele ia falar 0 mais 0 ia dar 0, não ia ter problema nenhum. O problema é que ele está tentando fazer uma divisão, né? Como a gente sabe, divisão por zero não existe na matemática. Uma célula sem nada, ele considera zero para finalidade de conta. Então, se ele tentou fazer uma divisão por zero, ele deu um problema. Mas foi por quê? Porque a gente colocou um número que ele não conseguiria resolver, porque a nossa tabela não vai até onde a gente quer. Se eu colocar, por exemplo, uma pessoa a mais aqui, vamos colocar Vinícius, falar que ele é financeiro, que ele trabalha faz 10 anos, entrou com 30 e mudou uma vez. Se agora eu colocar 10, aqui permaneceu tudo igual, né? Não, aliás, não preciso apagar. Por quê? Porque quando eu fizer, opa, que é só porque você tem que, uma vez que ele apresentou um problema, você tem que fechar o programa para rodar de novo. Selecionei o Carlos, mandei o programa rodar, ele fez tudo e agora com o Vinícius, porque eu coloquei 10 vezes. E é assim que a gente faz um laço. Fisicamente, tem outras maneiras de fazer laço. A gente usou aqui um comando for. A outra possibilidade é o comando while, que eu vou mostrar agora. Agora, vou mostrar. Como que eu abro a macro? Eu tive que fechar. Vou abrir uma macro. Cliquei aqui na copiar clique, que é a macro que a gente estava usando. Dei editar. Vim aqui. Aqui eu usei o for. O for ele já chama um nome, já dimensiona um número, né, uma variável com o contador igual a 0, até ela ser menor que um valor. E aqui no final ele já soma 1 a esse valor. Eu quero fazer uma coisa diferente. Eu quero usar o while. Então eu vou falar faça, que é do, while, que é enquanto. Ele vai fazer o que tiver dentro do laço, fazer enquanto o contador for menor do que o meu número. Ou seja, ele vai fazer o número de vezes até que o contador seja menor que o meu número, que no caso é 9. E no finalzinho eu ponho loop, para dizer que é aqui que ele vai fechar o meu laço. Então, ele vai fazer enquanto o contador for menor do que 9, isso daqui. O contador, quanto que ele vale? Não tem um valor. Então, eu tenho que definir, quando eu for usar um while, o valor da minha variável antes. Porque senão ele não vai saber o que fazer. O contador foi definido como inteiro, mas não adquiriu um valor. Eu defino que ele vale 0 no começo. E quando que ele vai ser maior? Como aqui no programa eu não vario o valor de contador, ele nunca vai variar. No for, não. No for, cada vez que ele acaba, ele soma 1 no contador. Aqui não, então eu tenho que fazer isso no braço. Falar que contador é igual a contador, que era quanto ele valia, mais 1. Ou seja, se ele valia 0, depois do primeiro laço, ele vai valer 1. Depois do segundo, ele vai valer 2 e assim por diante. Isso alterou o nosso programa? Não. A princípio, não. Não mudou nada. O que eu posso alterar? Por que eu uso while às vezes? Por exemplo, eu posso colocar, como eu disse também na aula, um outro operador. Eu falo que ele vai fazer enquanto o contador for menor do que o número. Aí eu escrevo AND, que quer dizer e. Por exemplo, enquanto a célula que eu estou lendo, a célula x
contador y, ou seja, a célula que eu estou pegando aqui, enquanto a célula que ele está lendo, vamos dizer, por exemplo, que eu quero fazer até que ela seja branca. A partir do momento que ela for uma célula vazia, ele para o programa. Então, se eu colocar diferente, que é dada por esse sinal aqui, que é um menor igual um menor e um maior, né? E a célula em branco, que é dada por um par de aspas. Sempre que você tiver isso, quer dizer que a célula está vazia. Então aqui é uma comparação. Eu estou falando, enquanto o contador for menor do que o número que eu entrei e a célula que ele está lendo não estiver vazia, ele vai fazer isso tudo que eu mandei. Aliás, aqui teve um pequeno errinho. Aqui é x mais o contador, né? Porque é a posição que a gente está vendo. Aqui estava cells, faltou um s. Então, tudo bem. Vamos lá. Enquanto for menor que o número cell, ele vai fazer o que eu mandei. Se eu for lá e mandar rodar, sem problema nenhum, foi tudo feito. O que acontece? Se eu pegar um número menor, mais uma vez, apagar isso daqui. Se eu pegar um número menor, por exemplo, 8, seleciono aqui, mando rodar, funciona como no outro caso. Qual que é a diferença? Eu criei uma condição a mais. Por que eu fiz isso? Meu programa agora está mais parrudo. Quer dizer que o contador, o número, eu posso colocar um número maior. Por quê? Porque se for chegar em um valor onde ele vai dar problema, por exemplo, se ele fizer as 9 vezes e chegar aqui onde não tem nada, for tentar fazer a divisão, ele nem vai tentar fazer. Por quê? Ele vai encontrar esse buraco em branco, vai falar, não, a condição que foi dada é que se for em branco, eu não faço o programa. Então, se eu mandar rodar, rodou normalmente sem nenhum problema. Se, por exemplo, aqui o Kleber, deixa eu copiar, estiver em branco, o que acontece se eu mandar rodar o programa mais uma vez? Ele vai parar no Kleber. Por quê? Porque ele está em branco. Que condição fez isso? Exatamente essa. Vai acontecer se for menor e enquanto isso for diferente de zero. Uma vez que é igual a espaço em branco, ele não faz o programa, sai do looping e finaliza o programa. Então é isso. Esse é o funcionamento básico. Como que funciona essas condicionais, como eu faço um laço bem simples. E um caso em que isso se aplica. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar 1000, 1 milhão, quantas vezes eu quiser, o número que for necessário, porque o programa sempre vai ser realizado o número de vezes adequado, porque ele vai parar porque está em branco. Essa é a vantagem de usar o laço while, embora tenha alguma maior dificuldade. Por exemplo, se a gente esquecer isso daqui, só para mostrar a bobagem, fazer uma bobagem para vocês verem, o que acontece? Ele vai entrar nesse laço. Aliás, aqui nem vai ter tanto problema, vou apagar aqui também. Tirei do laço, certo? Espera aí, deixa eu só salvar antes. Se eu tirar essa condicional aqui e tirar esse contador, vai dar um erro bem legal. Por quê? Ele vai começar a fazer esse programa, só que ele nunca vai sair, porque o contador nunca varia. Então eu seleciono, mando rodar, ele fica fazendo sempre a mesma impressão. Por quê? Porque o computador não pensa, né? O computador faz o que eu mandar. Isso é sempre importante lembrar disso. Então ele aqui, ó, como vocês podem ver, o programa parece que travou. Por quê? Porque ele está fazendo essa operação aqui milhões e milhões de vezes, porque o valor de contador não varia. Aí só tem uma coisa a fazer, eu tenho que forçar o meu Excel a fechar, porque eu não fiz corretamente o que devia ser feito. Então, se acontecer alguma coisa assim, podem ter certeza que nem sempre é certeza, mas muitas vezes foi um problema desse gênero em que você tentou fazer a gente chama isso de laço infinito, looping infinito. Isso não é uma coisa muito legal de se fazer, porque eventualmente se estraga seu programa, né? Aqui as macros todas sumiram porque não pôde salvar. E aí vem uma coisa importante também para ser lembrado. Quando você for salvar um programa com macros, você tem que salvar no modo especial. Então você põe salvar como pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Se você salvar como arquivo normal, vai acontecer isso. Quando você abrir de novo o seu programa, você vê que não tem nada, todo o tempo que você gastou não serviu para nada. No caso, se for uma aula, foi só para aula, a aula está terminada, então não tem problema. Mas lembre-se sempre, então se forem salvar como, pasta de trabalho habilitado, aí dados da aula, ele salva já automaticamente
da maneira que você quiser. Então é isso, vou ficando por aqui. Vou passar então a próxima aula é um exercício. Vocês vão ter um tempo para resolver, depois vai ter a resolução do exercício. Me enviem no e-mail dúvidas sobre o exercício, quem quiser enviar o exercício resolvido também para ajudar. E a gente vai fazer uma aula presencial para tirada de dúvidas, né, eventuais, porque a dúvida de um sempre pode ajudar o outro. E para dar mais uma aula presencial, para dar mais uma noção, principalmente dos conceitos de programação, que o fato de estar interagindo podem dar uma ajuda melhor. Eu vou ficando por aqui. Lembrem-se que muito da programação vem de vocês, é esse tipo de coisa que você só aprende fazendo. Ver uma aula, fazer um exercício ajuda, você consegue compreender, mas muito do Excel, principalmente porque não dá para você ter uma aula sobre tudo, ele é infinito, digamos assim. É você estar mexendo, estar procurando e adequando às suas necessidades. Muito dificilmente todo mundo vai usar a mesma coisa. Então saber, por exemplo, usar uma função de soma, ou usar um laço, ou uma função if, são coisas fundamentais. Mas tem muita coisa que ele pode fazer para ajudar no dia a dia, que daí vão vir das necessidades, isso daí é pesquisar ou me perguntando também, tem algumas coisas que eu sei fazer, mas o Google é uma fonte enorme de ferramentas, todo mundo está sempre muito disposto a ajudar os outros tipo, em fóruns e etc. E é isso aí, até a próxima oportunidade e bons estudos.